eu vejo um problema principalmente decorrente da graduação. Os professores, às vezes, falando mal, né, que não funciona, o próprio professor da disciplina não gosta do recurso que ele tem que ensinar, porque ele também desconhece. Então, para mim, é algo que vem lá de trás dos primórdios, e aí a gente entra num outro conflito, que é outra coisa importante, que aí o fisioterapeuta ele fica bravo quando vê outro profissional utilizando o recurso. Ele não quer usar, mas não quer que ninguém use também. Bem-vindos a mais um episódio do Acredcast. E hoje nós vamos falar de um assunto que faz parte da reabilitação, que é a tecnologia de eletroestimulação, que vem ganhando cada vez mais força, mais possibilidades de trabalho e mercado aqui no Brasil. E eu trouxe para falar sobre isso os dois especialistas que são referência no assunto, que fazem parte da representação técnica do iMotion hoje no Brasil, o Vitor e o Schumacher. Sim, Schumacher. E que estão aqui hoje para a gente falar um pouco mais sobre isso. Obrigada por aceitarem o convite para falar sobre esse assunto aqui com a gente, né, dessa parceria que já existe há algum tempo. E gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal, pode ser? Bom, vou começar primeiro os mais velhos, por favor. Né? Então, não tá claro, é? Olha o cabelinho. Eu estou trabalhando com gesso. Né? Ah, entendi, por isso. Bom, eu sou o Schumacher, fisioterapeuta. Me formei no século passado, em 99, e eu acho muito interessante todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar de eletro, já agradecendo o convite, porque a história começou antes da físio, né? Então eu fui buscar a fisioterapia, porque eu me apaixonei antes pelo eletro, né? Porque eu precisei de eletro, me apaixonei, e aí fui ver quem fazia, e aí acabei me apaixonando, fui fazer fisioterapia, então fisioterapeuta, trabalho mais com a área ortopédica e esportiva, e agora diretamente trabalhando com a iMotion, referente à diretoria científica, treinamento e capacitação, para que a gente consiga entregar os melhores resultados possíveis com essa ferramenta que a gente vai discutir aqui, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Muito prazer estar aqui com você, né? Bom, eu sou prazer, suspeito para falar. Então, vou contar para o pessoal aqui. Eu sou o Vitor, sou parte comercial e técnica também da empresa, né? E acho que o meu contato com a eletroestimulação começou aqui, no Acreditando. Eu, como profissional de educação física, nós não temos, né, na nossa formação esse contato com corrente e tudo mais. E aprendi quase que na prática, né, a colocar uma phase bike, aí colocar aqueles eletrodos que eram, né, os grudados, os adesivos, e usar o estímulo, né, on, o estímulo off, para, né, colocar os parâmetros ali sem saber. Depois fui me aprofundar um pouco mais quando eu entrei para trabalhar com eletroestimulação de corpo inteiro mesmo, né? E tô desde 2017 nessa área. E sou muito grato ao Acreditando, para quem não sabe, eu fiz parte, né, lá no começo desse time maravilhoso. E também sou muito grato a você por ter me passado a bola, esse encontro aí, eu, você, Vitor Melilo, nosso diretor Brasil da iMotion. Então tenho essa gratidão, tanto Acreditando quanto a você. Feliz por estar aqui e a gente falar um pouquinho sobre isso que nos interessa muito, né? Muito obrigada. Até 5 minutos atrás não queria nem me dar água, você percebeu, né? Mas tô brincando. Corta essa parte. Tô brincando. Mas assim, vocês foram muito modestos na apresentação, porque é isso, vocês estão há muito tempo no mercado trabalhando com esse recurso. À frente disso, do que diz respeito à parte de desenvolvimento técnico mesmo, né? Então, são duas referências para a gente hoje, quando a gente vai para essa discussão de eletroestimulação. Então, como disse Schumacher, eu faço parte desse time que se formou há algum tempo e que também sempre é apaixonado pela estimulação. E antes da gente entrar nesse assunto, eu acho muito curioso, e eu queria te fazer essa pergunta. Eu tenho ainda dificuldade de entender por que os profissionais da reabilitação têm tanto receio de trabalhar com a eletroestimulação. Porque se tem um recurso que a gente tem evidência científica robusta para trabalhar, é a eletroestimulação, né? Então eu entendo que talvez não faça parte ou não seja devidamente abordado na graduação, mas eu realmente não consigo entender essa dificuldade, e no nosso mundo aqui, no mundo da neuro, é muito pior, assim, é muito mais difícil, porque você vê os profissionais ainda com muito receio
de trabalhar com recurso que pode fazer toda a diferença na reabilitação. Por que vocês acham que isso acontece? Isso pra gente já começar já dando uma polêmica, assim, jogando uma coisa no ar. Bom, eu tenho isso muito claro para mim. Também fui docente de graduação por mais de 20 anos e eu vivenciei. Então, o que eu estou falando, o que eu vou falar agora não é nenhum machismo. Eu vivenciei. Graças a Deus, nas faculdades que eu ministrei aula, sempre tinham pessoas muito capacitadas. Inclusive, por incrível que pareça, lá no século passado, o meu professor gostava muito de eletro. E, na verdade, não é o que a gente encontra na graduação. Né? O pessoal uma pincelada foge da eletro, por quê? Porque ele já não teve uma boa formação em eletro. Então, como eu falei, vivenciando o ambiente docente, como que é a distribuição de grade curricular? Todo mundo quer dar aula de cinesioterapia, exercício, avaliação e um monte de coisa, e chega na hora da eletro, sobra a disciplina, e essa disciplina é ministrada por alguém que não tem o conhecimento, e quando você não tem conhecimento, não gosta, é impossível você apaixonar o seu aluno por aquilo. Então, assim, eu vejo um problema principalmente decorrente da graduação. Os professores, às vezes, falando mal, né, que não funciona, o próprio professor da disciplina não gosta do recurso que ele tem que ensinar porque ele também desconhece. Então, para mim, é algo que vem lá de trás dos primórdios. E aí a gente entra num outro conflito que é outra coisa importante, que aí o fisioterapeuta ele fica bravo quando vê outro profissional utilizando o recurso. Ele não quer usar, mas não quer que ninguém use também. Né? E aí vem uma crescente aí a utilização não só de eletro, mas de outros recursos de agentes físicos, de outras profissões, inclusive os médicos, né, que têm abraçado aí os agentes físicos para a utilização no seu dia a dia. Então, eu penso, para mim, é muito um problema de formação na graduação. Eu acho que os alunos saem mesmo sem segurança, sem confiança para isso, né? Além da falta de compreensão de base, uma falta de confiança. E para os profissionais de educação física, eu acho que isso é ainda mais gritante, né? Que, por exemplo, um recurso que é muito utilizado para ganho de força, atrofismo muscular, para preparação física de atletas no mundo inteiro, e que simplesmente não faz parte do que está ali na grade curricular, nem compreender mais sobre esse agente físico. Não estou aqui nem discutindo o que cada conselho, enfim, nem estão entrando nessa discussão, porque também muda muito de país para país e tudo mais. Mas eu acho que não tem, né? Assim, isso para vocês não entra simplesmente na graduação, né? Não tem, e né, um dos motivos também de ter tanta ignorância por parte né, da minha classe, como professor de educação física, em relação à eletroestimulação, sendo, né, como você mencionou, uma forma de se trabalhar completamente já embasada pela literatura. Hoje a gente não precisa mais ficar debatendo horas. É mandar lá, o PubMed tem hoje mais de 170, quanto que estão de artigos? Mais ou menos 170. Isso só sobre só veste, sobre né? eletro de corpo inteiro. Nós estamos falando do recurso, porque as pessoas também acham assim, porque a veste de corpo inteiro a gente está falando de correntes que são muito similares, com as mesmas propriedades, utilizadas desde antes de Cristo. Exato. Inclusive, os primeiros registros de eletroestimulação é de um amigo do Schumacher, chamado Galeno. Chama Galeno, que colega de turma. Colega de turma. O peixe elétrico, né, que dava descarga elétrica nas pessoas e criava analgesia. Exatamente. Não é? Então, mas é isso, né? Assim, a gente está falando de, sei lá, de inovação e tecnologia de um recurso que a gente já tem respaldo, né? Assim. É muito louco isso, porque é uma batalha diária, principalmente com o profissional de educação física, né? Porque... e a mesma coisa que acontece com o físio, porque eles se incomodam em ver o outro utilizando, eles não vão atrás do conhecimento, eles preferem dar depoimentos, inclusive, né, desse podcast eu não vou citar nomes, nos outros eu já falei muitos, mas com P, termina com gentil. Entendi. Tá e fala coisas... Você tá querendo me cancelar, Victor, num segmento que eu nem tô, é isso. Sem embasamento, sendo que são pessoas, são referências no treinamento de força, por exemplo. Então, se você não tem um conhecimento embasado sobre uma outra né, categoria que você não domina,
Eu acho que tem uma questão ética muito forte por trás sim. disso, de você chegar e botar a sua cara e falar, não, faz, não. Porque um monte de gente vai E seguir sabe o que eu aquilo. acho interessante? Que o pessoal que traz esse tipo de argumento é como se a gente estivesse falando o seguinte, olha, não, tudo que existe até então não é isso, agora é só elétrico. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando Exato. que o eletro é um recurso, Exato. a gente tem recursos para trabalhar várias coisas, na reabilitação, no treinamento físico, enfim. E aí a gente tem eletro como uma possibilidade, um Exato. recurso que pode ser empregado ali. A gente não está dizendo que uma coisa obrigatoriamente é melhor do que a outra mais efetiva, a gente está dizendo que é um recurso. E que para muitos dos nossos alunos, clientes, pacientes, faz sim muito sentido pelo momento de reabilitação, pela condição, pelo tempo de vida, por uma série de coisas, aquilo faz sentido. Em todos né? os cursos que eu dou, esse é um dos principais slides que eu uso no começo, que assim, não estou aqui nessa aula, nesse curso, para falar sobre o que é melhor e o que é pior. Eu estou aqui para falar sobre uma possibilidade de tornar uma pessoa fisicamente ativa, né, hoje a gente tem uma taxa de sedentarismo registrada pelo IBGE de mais de 70% da população acima de 15 anos. Né? Então, entre 65% e 75%. Então, assim, e dentro dessas, vamos colocar aí 70%, as principais objeções entram como não gosto de treino convencional, não gosto de, não tenho tempo, isso, as principais, que são coisas que a eletroestimulação consegue auxiliar nessa questão de saúde pública mesmo, né? Então, assim, como você falou, uma ferramenta para que a gente possa pegar esse povo que já experimentou a musculação, já experimentou o treinamento, esse e aquilo. Ou cansou. Ou cansou. Quer mudar um pouco o E estímulo. que é super normal, porque quem aqui nunca mudou de modalidade, de recurso, de estratégia para mudar de rotina? Assim. Exatamente. E quando a gente entra numa área clínica, vamos dizer assim, como o trabalho, né, que vocês fazem aqui, aí a gente não precisa nem debater, porque entra como uma ferramenta, né, você pode falar melhor do que nós, entra como uma ferramenta super importante para o trabalho, para o conjunto do trabalho. Né? Então acho que é por aí que a gente tem que entender a estimação. Eu penso muito como uma ferramenta que é comprovada cientificamente, revisão sistemática, meta-análise. Só que eu penso em um instrumento que traz um paciente que tinha desistido de um tratamento, uma pessoa que está em casa com depressão, que a gente sabe que o melhor remédio é o exercício, só que ela não quer fazer o exercício convencional. E eu já tive esse debate várias vezes com esse pessoal da internet, que é o seguinte, às vezes o pessoal posta na internet, o treino com eletroestimulação X, que como a gente tem vários trabalhos, não foi melhor do que o treino convencional. Porém, mas os dois foram melhores do que o grupo controle, que não fez exercício nenhum. Ótimo, eu não quero que a eletroestimulação de corpo inteiro seja melhor do que nada. Eu quero que ela entregue um resultado e que esse chamariz de uma coisa diferente faça a pessoa sair de casa e ir lá fazer um treino de 20 minutos 2 vezes por semana. Então as pessoas não têm noção do que elas podem fazer falando esse tipo de notícia, fazendo esse tipo de notícia. A pessoa está em depressão em casa, ela entra na internet. Vou ver se tem alguma estratégia. Aí ela vê um cara assim, alguém falou para ela, você já viu sobre eletroestimulação de corpo inteiro? Você faz o exercício 2 vezes por semana, 20 minutos só. Aí a pessoa entra toda animada na internet. Aí entra o vídeo dessa pessoa falando. Aí a última esperança dessa pessoa, ela acabou ali. O cara matou essa esperança. E essa pessoa que está falando, ela nem pensou que ela pode indiretamente estar matando essa outra pessoa que poderia ter uma alternativa. Né? Como a gente sabe que são os casos de depressão que infelizmente pode chegar até um fim trágico. Então assim, as pessoas não se importam mais com as outras. É a verdade absoluta de cada uma. Então isso é muito triste. Eu acho que é você defender um ponto de vista sem pensar que você tem várias opções. É exatamente isso, assim, né? A gente tem vários recursos e a gente, como profissional, não conhecer os recursos que a gente tem disponível para oferecer o melhor para cada tipo de pessoa que a gente trabalha.
Porque a gente que trabalha com o público, a gente trabalha com pessoas completamente diferentes. Como aqui na reabilitação, a gente recebe pessoas que tiveram uma lesão neurológica, mas antes eram super ativas, eram atletas. Ao passo que eu recebo pessoas que eram sedentárias uma vida inteira. Por que agora que a pessoa teve uma lesão, ela vai gostar de exercício? Se uma vida inteira ela foi sedentária. Então, se eu, assim, estou fechada a entender quais são os recursos para eu atender melhor as diferentes pessoas, eu não estou oferecendo o meu melhor. Eu não estou oferecendo o melhor que eu posso para o meu cliente. E acho que para a gente amarrar também essa questão de faculdade, do aluno que não se interessa, acho que a gente tem 2 grandes fantasmas. Um deles é o fisioterapeuta das antigas, que colocava aquele choquinho quando você machucava algum, né? E deixava você lá naquela sala, parado, aquela coisa estática, com o infra lá, fica aí, eu já volto. Com o infra derretendo o cabinho do todo, como se isso fizesse algum sentido. E o outro fantasma para nós se chama Abe Toner, ou Abe Tronic, que tinha feiticeira fazendo... Não é feitiçaria, é tecnologia. Exatamente, porque eu você sou dessa época, um pouco mais para trás. E então as pessoas falam, é tipo aquilo lá? Não é tipo aquilo lá. Não. É tipo aquele choquinho da fisioterapia? Não é aquele choquinho, aquele choquinho da... Né, nós vamos modular as intensidades da corrente, mas você tem aqui nas suas mãos um equipamento que pode salvar uma vida, mas eu também tenho um equipamento tão potente que pode, né, criar um risco, um acidente para quem não sabe manusear. Então não é só ligar o equipamento. E sobre a questão de ter essa população que está buscando uma alternativa, eu sempre brinco com uma frase que um paciente meu me falou uma vez, né? Dava os treinamentos ali de 20, 30 minutos com eletro, né, para o corpo inteiro, uma exaustão um pouco mais rápida. Ele falava, dos males, o mais rápido. Fala, você gosta? Não, fala que eu gosto, eu não gosto, ele falava. Mas, de tudo que eu já tentei, é o mais rápido. Tá me fazendo bem, então eu continuo fazendo aqui. E posso te falar, muitas vezes é alguém que vai começar não gostando, porque assim, é isso. Você não vai mudar a mentalidade e o comportamento de uma população de uma hora para outra. Então, que bom a gente está falando mais do potencial do exercício físico, cada vez mais na saúde de todas as pessoas. Que bom que todo mundo está olhando para a longevidade. Mudou bastante coisa, a gente não tem como negar isso. Mas a gente está longe de conseguir mudar o comportamento de todo mundo, porque não é uma coisa que você vai mudar do dia para a noite. E se você consegue, com o recurso, a pessoa começa fazendo mais rápido porque ela não gosta, e de repente ela começa a se sentir melhor, e de repente ela começa a se sentir mais ativa, e de repente ela não tem tanta dor no dia a dia, e de repente ela consegue dar conta da rotina e dormir melhor. Opa, aquilo começa a fazer sentido e pode ser a porta, inclusive, para essa pessoa, de repente, decidir experimentar uma corrida, outra modalidade, porque fisicamente ela se sente bem. Isso eu uso muito quando eu vou conversar com alguém que tem uma clínica já rodando, ou uma academia, eu tô pensando em colocar aqui, mas não sei como é que vai ser. Falo, cara, pensa assim, a gente tem esse dado de população sedentária e nativa. Que dificilmente vai procurar sua academia. Não vai pisar. Ou que vai até procurar e não vai voltar. Você pode ter uma modalidade dentro do seu espaço, daquela pessoa que vai começar uma vez por semana, depois vai 2 vezes por semana, de repente ela começa a se engajar, o corpo começa, né, liberar hormônio, começa a responder, sair da inércia, ela fala, deixa eu ver essa aula de bike aí, como é que é. Deixa eu ver esse treino de não sei o que lá. Já tá dentro é do contexto, é um upsell dentro do próprio espaço. Então, né, poxa, tem que pensar de diversas formas, não fechar apenas as portas, né. E como que vem porque a gente está falando, né, a gente começou falando da eletroestimulação de uma forma geral, da eletroterapia, um recurso que muito bem fundamentado já, mas como que vem a veste de eletroestimulação nesse contexto? Bom, eu acho que é a primeira vez que eu vi o equipamento, ainda com o nosso saudoso Jobson, eu falei, é o sonho de consumo de todo fisioterapeuta que gosta de trabalhar com eletro. Porque a gente tem que entender culturalmente por que o fisioterapeuta começou a falar mal do recurso. Primeiro, porque fazia aquilo com choquinho. Segundo, é chato de pôr, né? Para colocar, você colocava com gel, o eletrodo escorregava, a fita não para, aí tem pelo. Voltava cheio de pelo. Ou o eletrodo adesivo vira uma peruca. É assim, e tem estudos mostrando que a utilização do eletrodo adesivo, depois de 10 utilizações, já não é o mesmo torque. Então, assim,
é difícil, tem um gasto. Então, o fisioterapeuta, a gente até entende, por um lado, que foi deixado de lado. Por quê? Porque a coisa precisa ser prática. Aí, a hora... Só que sempre funcionou. A hora que você pega um equipamento, uma veste, que é só você colocar uma roupa com 24 eletrodos, que você pega braço, peito, abdômen, coxa anterior, posterior, lombar, dorsal, trapézio, panturrilha. Você pega o corpo inteiro, onde você, como o Vitor falou, você consegue modular aquilo em tempo real do jeito que você quer, com frequência, duração de pulso, T1, T-off, sem precisar interromper. Assim, é um sonho de cozinhar. A Disneylândia do fisioterapeuta que gosta de eletro. Então, por isso que agora começou a ser muito mais difundido. Já mudou muito a chave. Só que o que a gente precisa? A gente precisa que a cultura, principalmente dos profissionais, modifique. Mudou muito, mas ainda precisa melhorar. O profissional, quando não conhece uma coisa, uma técnica, o que ele fala? Vou estudar. Não funciona. Contraindico? Não pode fazer. Muitos profissionais, a gente não pode generalizar todos. Tem muita gente interessada em aprender, enfim. Né? Mas a maioria não vai atrás. E a gente tem esse problema principalmente com os médicos, que os médicos ainda desconhecem. E a cultura do brasileiro é acreditar muito no que o médico fala ainda. Eu costumo brincar com os meus pacientes, quando eu vou dar aula, alguma coisa. Quando você vai no médico e o médico não pede nenhum exame, o que você fala do médico? Não é bom. Putz, você acredita? O médico não pediu um exame? E aí eu tento convencer os caras que esse é o bom, ele não precisou pedir exame para te dar o diagnóstico. Mas aí se ele não pede exame, o paciente fica bravo. Por quê? Isso é cultural. Então assim, toda vez que um paciente, né, seu aqui acreditando, vê uma matéria sobre eletroestimulação, se é um médico falando, ele tem uma credibilidade diferente. Né? Então assim, se tem uma pessoa que é o que a gente chama do médico, que é o dono da verdade, muda. Então a gente precisa de mais profissionais estudando, mais profissionais se gabaritando dessa tecnologia, que é a veste de corpo inteiro, porque assim, agora a gente já tinha tudo que a gente tinha antes, só que com facilidade de vestimenta e de manuseio sem fio. Exato. É porque a gente está falando disso. A gente está falando de um recurso de eletroterapia e de eletrofitness que é bem estabelecido, que você consegue trabalhar com todos os parâmetros que a gente já tem evidência para, dependendo do objetivo que você tem. Exato. Com a praticidade que a veste traz. Então, você pega todo aquele compilado, né, que você já tem de conhecimento e traz toda a praticidade que a tecnologia pode oferecer para a gente. Difícil entender, né, o porquê que o pessoal não faz essa conexão mesmo, do porquê que isso pode ser um recurso. Para nós, na área da neuro, assim, eu falo que eu sou uma pessoa... Tenho muita sorte, porque eu trabalho com médicos e profissionais da reabilitação que realmente estão sempre buscando se atualizar e entender o que tem de melhor para o nosso público. Então, desde, olha, o quanto a eletroestimulação, por exemplo, numa pessoa com lesão medular pode fazer a diferença para a manutenção de hipertrofismo muscular, para a manutenção de densidade óssea, e que às vezes é o único recurso. Né, assim, se ele não tiver associado a um trabalho de ficar em pé, a uma suplementação, uma medicação ali para ajudar na densidade óssea, isso não vai acontecer. Então, eu tenho a sorte hoje de trabalhar com pessoas que olham para isso e que buscam isso para oferecer para os pacientes e para os clientes, mas a gente sabe que não é uma realidade, né? Mas eu acho que, da mesma forma que tudo que envolve tecnologia, é algo que a gente não volta para trás, né? É uma crescente. Então, vocês vieram abrindo portas, né? Batendo e abrindo portas e com muito trabalho. Porque batendo não, a gente já foi arrombando. Com o pé na porta, muitas vezes, e tipo, tá bom, tá tudo bem. Isso, tá bom, olha, eu tô aqui fazendo um trabalho sério, desenvolvendo, né? E aos poucos, o mercado vai entendendo, os profissionais vão entendendo. Não é fácil, né? Eu imagino como não é essa estrada aí para vocês. Mas aos poucos isso vai sendo consolidado, porque é isso, a tecnologia, e a gente não vai voltar atrás disso, né? Exatamente. Como que é isso no contexto internacional? Assim, porque a gente vê isso, já é usado, por exemplo, na preparação física de atletas, de alto rendimento, é usado no tratamento desde dores crônicas até, sei lá, para mulheres na menopausa. Então, como que é isso, assim? Essa pergunta é muito importante e muito legal, que a gente até pouco tempo ouvia muito falar, você já deve ter ouvido falar muito isso, não, a eletroestimulação só funciona para quem tem o músculo muito fraco.
né? Ainda ouvimos isso. Quem tem um músculo sadio, atleta, pelo amor de Deus, por que o atleta vai treinar com eletroestimulação? E os trabalhos científicos mostram o contrário disso. Né? Muito resultado dentro e fora do país. Fora do país, uma crescente absurda de estúdio de eletroestimulação. Aqui no Brasil a gente vê um boom, né, de academias de musculação, de treinamento, e fora do país, principalmente na Europa, um boom absurdo de academias de eletroestimulação. Né? A gente acompanha, né, a Emotion, tem mais de 70 países, então a gente acompanha diariamente o crescimento, né, muito mais da eletro do que da musculação. Voltando ao assunto anterior, ninguém quer que a pessoa pare de fazer musculação para fazer eletroestimulação, que é algo que eu falo para os meus pacientes na clínica. Todo paciente que eu vou dar alta, eu pergunto para ele, o que você gosta de fazer? Qual exercício? Não adianta eu mandar ele para musculação, se ele não gosta, ele não vai fazer um mês, vai pagar o plano anual, vai um mês, então, assim, o que você gosta? Eu não gosto, então vamos tentar encontrar algo que suporte, que seja o mínimo de tempo, né? Como o seu paciente dos males o mais rápido, né? Essa questão internacional eu usava muito quando eu trabalhava na rede de estúdios de eletroestimulação. E os alunos, normalmente, eles vão falar, mas e aí, funciona mesmo? E era uma coisa que eu tirava muito, falava, olha, é recente no Brasil. Isso eu estou falando em 2018, tinha recém-chegado. No Brasil. É recente no Brasil. Já tem 17 anos na Alemanha, por exemplo. Na Espanha, que são países desenvolvidos. Né? Lembrando que nós estamos num país que está em desenvolvimento. Né? Então, que assim, são dois núcleos de estudo, né? Exato. Os dois países que são muito fortes no estudo de eletro como recurso. Você acha, sinceramente, que um país desenvolvido, focado em estudos, né, nessa área, ia deixar seguir por 17 anos e só aumentando cada vez mais o número de centros de eletroterapia, se fosse algo que não tivesse sentido? Né? Então pensa um pouco nisso. O brasileiro tem essa desconfiança, né? Sobre, você está querendo me enganar, você está, né, prometendo alguma coisa. E assim, tem uma parte importante, né, que eu sempre ressalto. A eletroestimulação, no caso de corpo inteiro, né, porque já mencionamos que esse conhecimento é da época desde o Schumacher, lá para trás, e ela chegou no Brasil com um slogan ruim, que era o treino que equivale a 3 horas, 4 horas de academia. Ela chegou com esse empurrão. Você imagina o profissional da área de educação física, o físico, assim, né? É como a robótica que vai substituir o fisioterapeuta. Exato. Então, assim, o pessoal que começou a divulgar que deu o próprio tiro no pé. Né? Então, assim, a gente tem que ponderar qual que é o tipo de comparação, qual que é o tipo de indivíduo, qual que é o tipo de carga, se ele era treinado, se ele não era treinado, se ele era sedentário. Fazer um marketing coerente. Então, assim, porque ninguém é bobo. Exatamente. Ninguém, né? Nosso consumidor, ele tá buscando o que é melhor para ele. Né? Agora, nós temos, né, um treino que ele pode... Eu usava vários... A gente tem, né, vários fatores e eu posso trabalhar com vários tipos de público. Porque vem o cara da maromba lá e fala, mas pra mim isso aí não. Eu falo, então, vou te mostrar o porquê pra você. Porque pra senhorinha é um porquê, né, pra pós-parto é um porquê. Pra você da maromba, por exemplo, a gente vai conseguir atingir, né, me corrija se eu estiver errado, doutor, um padrão ali de fibras não seletivas, porque o seu corpo está fisiologicamente, a gente sabe que a adaptação neural ela vai acontecendo, o corpo vai usando menos unidades motoras, né, para poupar energia. A ideia do ser humano é isso. E nós vamos ali ativar fibras, né, sem esse padrão seletivo, o princípio de Hahnemann, que eu estudei na sua aula. Tá demais hoje, né? Tá demais. Então, assim, nós vamos te ajudar a produzir mais força, ensinar o seu corpo a produzir mais força, recrutando outras unidades motoras, outras fibras. Vamos ter com alguns parâmetros de corrente, como a largura de pulso maior, por exemplo, atingir músculos, de repente, que são de extrema importância para a sua sustentação de coluna, né? Para você poder realmente pegar mais peso no esporte que você gosta. Desempenhar melhor, né? Inclusive. Então, assim, também temos um porquê aqui. Né?
A outra parte da população, eu acredito que seja mais fácil, não preciso nem entrar tanto. Mas também tem um porquê para esse público. E muito porque para os pacientes neurológicos. Né? Hoje em dia, né, na minha época, quando eu fiz a especialização lá na Unifesp, chamava o aparelho locomotor no esporte. Hoje em dia a gente não chama mais músculo de aparelho locomotor. A gente chama músculo de sistema neuroimune endócrino. Isso aí está mais do que consagrado na literatura. Quanto mais forte é o músculo, melhor em todas as condições. E assim, e como é que o paciente neurológico, às vezes, vai ter uma boa condição de contração muscular, como o Vitor falou, fibra tipo 1 e tipo 2 simultaneamente, sendo que ele não, às vezes não consegue fazer determinada tarefa, ou faz com dificuldade. Esse músculo está em desuso, né? Está em desuso, então assim, por que não usar essa ferramenta que vai fazer tudo isso? Só que a gente tem essa tendência do pessoal levar sempre a coisa para o lado mais fácil. Ah, então é só colocar o aparelhinho e ficar ali deitado que eu vou sair com o corpo. Não, não é assim. Né? Então você precisa associar. Então, no exercício, o que a gente faz? Associa o exercício de acordo com o objetivo, como o Vitor falou. Vocês aqui na Acreditando, vocês utilizam o equipamento para auxiliar numa tarefa que aquela pessoa pode executar o que ela não faz, ou para estimular aquela musculatura que está adormecida, vamos dizer assim. Para conscientizar, né? Tem a consciência corporal, né? Lembrando que a corrente que a gente usa no equipamento, uma corrente bifásica simétrica. Então, dependendo da modulação, aquele dia que a pessoa está com dor, eu consigo trabalhar com dor. Né? A gente deu o exemplo do treinamento, paciente, por exemplo, com fibromialgia. Está consagrado que ele precisa fazer exercício, mas ele tem dor. Imaginou ligar a modalidade TENS no corpo inteiro para aquela pessoa realizar uma movimentação, começar algum tipo de exercício sem dor. Então, assim, é uma enormidade de possibilidades que o recurso traz para a gente com essa facilidade de aplicação. E como que agora, para a gente falar do iMotion, como que o iMotion veio nesse mercado? Como que ele se posicionou nesse mercado como recurso para trazer esses benefícios de forma geral? Porque a gente sabe, existem, obviamente, outras marcas no mercado, né, e sendo estudadas, mas como que o iMotion veio e se posicionou nesse mercado? Bom, a iMotion chegou com esse equipamento aqui no Brasil, mais uma vez, não podemos esquecer, né, através do Jobson, né, que me apresentou o equipamento, que fazia eu dar os treinamentos, né, mas basicamente para treinamento. Aí a hora que eu peguei aquilo, comecei a estudar, falei, gente, isso aqui não é qualquer carro zero, né? Isso aqui é uma Ferrari, que precisa ser muito bem pilotada. Por que eu estou falando isso? Hoje a gente não usa só eletroestimulação com fins de contração muscular, mesmo já sendo um resultado fantástico. A gente estuda muito hoje a neuromodulação periférica. Então, assim, todos os efeitos benéficos que a corrente pode fazer por passar pelo nervo. Né? Inclusive tem um trabalho que o pessoal está realizando associando a eletroestimulação de corpo inteiro com a neuromodulação central. Né? Os dois associados. Então, assim, a gente tem muito mais recurso do que só dar um treino. Tem recurso estético, tem recurso analgésico, tem recurso para ganho de rendimento no esporte. Assim, é uma ferramenta que a gente foi desenvolvendo, né? Eu fui algumas vezes lá para a Espanha dar o treinamento para o pessoal e assim, eles nunca tinham ouvido falar de neuromodulação, porque é algo que, às vezes a gente fala muito do nosso país que é atrasado, mas para algumas coisas a gente está bem adiantado, principalmente na parte de estudo, né? Então assim, a gente não pode subutilizar um equipamento como esse. Um equipamento como esse é um desperdício, né? É um desperdício. A gente tem um monte de coisa para fazer com esse equipamento, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo gosta de estudar e aprender. Então a ideia da iMotion, né, e até agradecer o pessoal hoje, né, depois de muitas batalhas, eles nos ouvem demais. Então, como a gente está falando, próximo lançamento que eu tive um baita trabalho, que é o iFísio, um equipamento específico para fisioterapeuta, com controle de um lado, do outro. Eu vou poder utilizar só quadril ou só lombar, ou associar quadril e lombar, ou só um lado inteiro do corpo. Por quê? Porque a gente começou a estudar e eles começaram a entender e nos ouvir que a gente entendia da coisa, que a gente poderia elevar o nível da eletroestimulação. Acho que essa é a palavra. Era utilizado, sempre foi muito legal, e a gente conseguiu elevar o nível da eletroestimulação aqui através do Brasil e distribuir isso aí
para o mundo, né? E hoje a Emotion ela é a líder mundial de eletroestimulação de corpo inteiro, devido à sua tecnologia sem fio, às constantes evoluções, enfim, o trabalho de todo mundo. Foi o primeiro recurso desse tipo sem fio. Não foi o primeiro. Teve outra marca que teve antes o recurso sem fio. Teve uma marca lá atrás que utilizava um totem grandão, né, com um cabo ligado ao traje. Então foi evoluindo, né? Aí o José, que é o nosso CEO, ele treinava com eletroestimulação e ele, né, durante os tempos, eu falei, eu vou aperfeiçoar isso aqui e vou deixar isso aqui mais legal. Então ele teve essa ideia, empreendeu nisso e a Emotion deu no... Que interessante que eu falei pro Vitor que eu recebi o José aqui, eu nem sabia exatamente quem era o José. Eu recebi ele em 2023, talvez, 2022. Tratou como... Não, imagina, que não, né? Não, eu sabia que ele era um representante importantíssimo dentro da marca, não sabia que ele era o CEO, o fundador da marca, mas foi um querido, também veio aqui, fez questão de vir, conhecer e tudo mais. E o pessoal deve estar se perguntando... O quão difícil é mexer nesse equipamento da Emotion, aproveita que você trouxe para mostrar um pouco para o pessoal. A gente não tem... Até a gente queria colocar a veste aqui no Vitor, colocar o Vitor para ficar fazendo exercícios, mas porque como somos anciões, né? Anciãos, a gente aqui não ia entrar nesse tipo de trabalho, mas a gente ia colocar o Vitor. Não, a gente também... O Rafa só não deixou pela configuração do a ideia estúdio do podcast é mais a gente bater esse papo para as pessoas até ficarem curiosas, né, de ir na nossa sede, né, para testar e sentir. Então, estão todos convidados, mas para ter uma ideia, né, para tentar concretizar um pouco do que a gente tem falado, esse aqui é um software dentro do tablet e é onde eu consigo controlar todos os grupos musculares de maneira independente, com a frequência que eu quiser, com a duração de pulso, com o tempo de contração, eu vou mudando isso, vou mudando o tempo, eu posso criar o programa. Para quem não gosta de eletro, já vem com o programa pronto, que a gente fica batendo a cabeça para criar os programas prontos. Então essa facilidade aqui, sem fio, né? Então aqui, vamos supor que você estivesse com a vestimenta, consigo ir controlando todos os grupos musculares de acordo com o objetivo que eu quero traçar para você, né? Tudo isso através de um tablet ou do celular também. A gente sempre recomenda o tablet para ficar mais fácil a visualização, mas pode ser feito do celular também. E você sabe que quando eu fui conhecer a tecnologia com o Jobson, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu fui pensando, eu vou lá, eu vou testar, eu vou conhecer, mas essas coisas que são programas fechados, muito protocolados, né, assim, na reabilitação, são meio que limitantes. E quando eu cheguei lá e ele me mostrou que eu podia selecionar um músculo que eu queria trabalhar, eu podia mudar a posição do eletrodo dentro da veste para pegar mais o ventre, dependendo da posição anatômica, da configuração de cada um, da largura de pulso, frequência, intensidade, tempo. Falei, poxa, mas é muito legal, porque você realmente pode colocar todo o conhecimento que você tem para fazer ali o que você tem como objetivo pro seu cliente, né, pro seu paciente. Então foi uma coisa que me chamou muito a atenção, não só a praticidade, a facilidade, mas esse trabalho com os parâmetros, né? E não só para reabilitação, mas para o exercício também, não ter o fio, não ter cabo, o alcance de até 100 metros de raio possibilita, né, uma enormidade de exercícios, de técnicas que você pode aplicar. Com o único tablet você controla até 6 pessoas, 7 pessoas simultaneamente. Então, assim, é tudo para facilitar a nossa vida, entregar melhor resultado e, consequentemente, ter uma melhor remuneração. Né? Então, a junção de tudo isso. E quantos metros mesmo que... 300 metros? Ou quantos metros que a gente pode estar de distância? Até 100 de raio. Até 100 de raio. Boa, até 100 de raio. Tá. E quantos eletrodos simultâneos? Só para... Até 24. Até 24. De eletrodos grandes, né? Eletrodos grandes. Para a gente pegar grupos musculares, ventres grandes. Né? E ter mais conforto também. Isso é uma outra pergunta que o pessoal normalmente faz. Em relação a conforto, assim, se tem diferença entre a corrente que é utilizada na reabilitação, no aparelho convencional, que todo mundo acha também que é super diferente a corrente que está passando do FES e do TENS, né? E, na verdade, é tudo uma questão na verdade, é a mesma. De parâmetro e programação, justamente de objetivo de uso. Mas tem alguma diferença de corrente para ela ser mais confortável ou é só uma modulação? Acho que a maior pergunta que chega para você, né, Chomer, é igual a corrente russa? Isso é a corrente, principalmente nas feiras, né?
assim, a gente tem dois grandes grupos de correntes elétricas, que são as de média frequência, que é principalmente a russa e a alce ou a australiana, e as de baixa, que é a que tem no nosso equipamento. Se a gente for buscar na literatura, não existe diferença relacionada ao conforto entre as correntes de média e as correntes de baixa. Na prática clínica, a gente observa um pouco mais de conforto. Porém, é difícil falar que é isso, e eu acredito mais que seja em virtude do que o Vitor falou, do tamanho do eletrodo. O eletrodo maior, a gente consegue dissipar um pouco melhor a energia e não fica muito concentrada, causando um desconforto naquela região. Né? Então, os eletrodos são arredondados para também não gerar aquela tensão excessiva nas pontinhas dos eletrodos. Então, a distribuição, a forma de transmitir através da água em cima de uma malha de algodão também é algo que torna mais confortável do que o eletrodo direto na pele. Então, fica muito mais confortável do que, vamos dizer assim, não só a de média, mas como vamos chamar de eletroterapia convencional. O conforto é muito, muito maior. Eu acho que vale colocar, porque nem tudo serve para todo mundo. Eu acho que é muito importante. A gente falou bastante sobre isso aqui, né? Que é um recurso que serve para muita gente, mas nem tudo serve para todo mundo. Quais são hoje as contraindicações de uso? Hoje, se a gente for pegar livro e artigo, tem uma lista, né? Então, porém, hoje, o que nós falamos é que marca-passo a gente utiliza membro inferior, né? Tem alguns trabalhos mostrando que é seguro trabalhar em membro inferior e mulheres grávidas. Então, hoje a gente restringiu muito, né? Se você for pegar o livro, tem epilepsia, problema de coração, problema cardíaco, um monte de coisa que realmente só tem indicação. Né? A pergunta... Eu sempre respondo uma pergunta com outra pergunta para os clientes. Schumacher, eu estou com um cliente assim, fez isso, posso fazer eletro? Eu sempre respondo com outra pergunta. Está liberado pelo médico para fazer exercício? Não, está liberado. Então está liberado para fazer eletro. Eletro é uma técnica que envolve recrutamento muscular como qualquer outro exercício. Então a gente fala hoje de pouquíssimas contraindicações. E é óbvio que eu tenho precaução. Se você vai pegar um monte de livro, artigo, o caso de epilepsia é contraindicado, eu considero mais como uma precaução do que uma contraindicação. A gente sabe que alguns fatores podem desencadear precaução. Sua equipe está preparada para, se o paciente ou cliente tiver uma crise, ok, então pode acontecer, né? Tem que estar preparado para tudo. A gente entra numa questão mercadológica, né? Se o modelo de negócio está apto a receber aquele cliente. Né? Então, vários estudos colocam uma lista, né? Mesmo a gente no treinamento falando que, contraindicação assim, vetado é praticamente zero, até mesmo a gravidez, se a gente souber estimular membro inferior, por exemplo, que é a sustentação, né? E souber utilizar a frequência, ainda pode ser utilizado. Mas redes clínicas e tudo mais, se eu não posso atender esse paciente, eu vou colocar como vetado. Então, assim, eles nicham ali o campo de atendimento, o resto eles colocam como... Vai muito mais do know-how do profissional de usar o recurso e da compreensão daquela patologia, daquele público, do que do recurso propriamente dito, né? Isso não é o pior. O pior é quando é contraindicado de maneira realmente equivocada. Por exemplo, eu tenho placa e parafuso, não posso fazer. Eu tenho DIU, né? Então, assim, a corrente não tem nenhuma interação com o material metálico. Então, a gente recebe essas contraindicações também, esse risco exagerado. Você tem problema cardíaco. Você deve fazer. Exercício, né? O pior é quando eu falo qual é a influência, né, desse tipo de corrente com o seu problema cardíaco? O problema fala quando eu sou cardíaco. Eu falo, graças a Deus que você é cardíaco, né? Você tem um coração. Não é? Exatamente. Mas então é isso, né? A gente volta de novo para a questão da segurança mesmo do recurso. E avaliação, né? Como você falou, tem indicação? Quando eu vou descobrir se tem real indicação ou não? Avaliação. E depois de uma boa avaliação, pode ser que eu faça um primeiro teste, uma primeira sessão, e a pessoa não responda bem. Não tem como saber isso. Né? E aquelas pessoas que às vezes você acha que não vai responder bem e responde super bem. Né? Então, muitas vezes é o quê? É uma técnica como qualquer outra que você utiliza.
né? Você tem que ver a resposta, fazer o acompanhamento, tem essa possibilidade dos parâmetros. Tudo que você faz de parâmetro no equipamento fica salvo. Então eu tenho como debruçar em cima do tablet, se foi muito bom, ótimo. Se não foi muito bom, o que eu posso fazer melhor? O que eu posso ter feito errado? Né? Então tem essa possibilidade, porque fica tudo salvo de maneira automática também. Perfeito. E o que esse software novo, né, o que você está apresentando aqui para a gente, tem de diferença dos anteriores, por exemplo? Como nós comentamos, algumas pessoas têm ainda dificuldade ou estão iniciando com a eletroestimulação. Então, nesse software novo, a gente tem integrado a inteligência artificial, onde você vai clicar o nome da pessoa, idade, se ela já fez eletro, e ele vai respondendo as perguntas. Pratica exercício, já fez eletro, e no final de responder todas as perguntas, a própria inteligência artificial monta o treino inicial para você. Quanto tempo de aquecimento, quanto tempo de exercício, de relaxamento, de drenagem. Então, é uma coisa que facilitou principalmente para quem não tem muita experiência. Fora isso, hoje a gente tem a possibilidade de usar o corpo inteiro, como a gente falou, ou, em outros casos, eu só clico aqui e utilizo a vestimenta da bermuda. Né? Então, utilizo só o trabalho de membro inferior. Então, tem essa possibilidade dependendo do também. treino, você consegue não treino, só desligar o eletrodo, mas separar isso, a veste. separar. Isso é bem né? legal. Então, e a veste tem tamanhos diferentes. Né? Quando a gente fala do corpo inteiro, eu posso usar um tamanho G em cima e um tamanho P embaixo. Né? No caso, às vezes, o paciente neurológico. Né? Então, tem essa possibilidade do ajuste do tamanho, porque o eletrodo tem que estar bem acoplado. Né? E diferente de alguns modelos também, a veste é prática, né? Porque você coloca ali com zíper, faz os ajustes e regula, e não é uma veste inteira que, pelo menos na área da neuro, assim, dependendo da veste, é muito difícil você conseguir colocar para o próprio paciente, para o próprio cliente vestir, né? Então, eu vejo que também tem uma praticidade na colocação da veste. Por sistema de velcro, a veste abre e fecha com velcro, com clique, com zíper, regulagem. Então, isso facilita bastante. E como vocês treinam os profissionais? Porque a gente está falando muito aqui sobre formação, educação em eletroterapia e tudo mais. Eu imagino que vocês têm uma solução para isso, porque se é um desafio, logo a gente tem que pensar na solução. Né? Não, eu fico muito contente quando a gente toca nesse assunto, porque quando a gente começou lá atrás, a gente não imaginaria onde iríamos parar. Né? E hoje, a nossa sede, lá na Vila Madalena, convite para quem quiser conhecer. Já né? foi bem Heitor lindo Penteado, 459. Nós temos um andar, né? Então, agradecer também o Vitor, né? Nosso diretor, que disponibilizou um andar inteiro só para capacitação, formação e treinamento. Né? Então, a gente tem um andar inteiro, com mais de 120 lugares, onde a gente faz mensalmente 1 ou 2 treinos. Nós temos o iMotion Academy com as licenças A, B e C, onde a gente tenta capacitar da melhor maneira possível. Eu e o Vitor ministramos os cursos. Nas licenças B e C, a gente convida alguns profissionais, inclusive já fazer um convite aqui em tempo real, né? Ter a licença. É bom que tem que ser sim a resposta, licença, né? não tem como fugir. A licença C, onde envolve neurologia, já está aqui o convite, já vou passar as datas certinho, porque ninguém é melhor para você para ajudar nesse módulo. E aí a gente fala que a gente consegue extrair o máximo possível do equipamento, né? Que a gente não quer ver o equipamento subutilizado. Então a gente tem muita coisa e lá a gente tenta abordar tanto a parte teórica quanto a parte prática da aplicabilidade da eletroestimulação. Perfeito. Bom, gente, eu acho que assim, eu sou fã da tecnologia, isso de muito tempo. Não à toa quis trazer esse recurso para Acreditando. Primeiro porque sempre gostei de trabalhar com eletroterapia, sempre foi um recurso que faz todo sentido na nossa prática, desde porque a gente tem evidência robusta para isso, até porque faz a diferença para os nossos clientes, para o meu público faz muita diferença. Então sou fã, né, e sempre fui muito acolhida nessa troca com o time do iMotion desde o Jobson, então sempre foi uma troca muito boa, todas as dúvidas que eu tinha, tudo que eu queria discutir com vocês, né, e agora ainda tem uma intersecção de Acreditando com o iMotion, que facilita, e fico muito feliz mesmo de tê-los aqui hoje para a gente falar sobre isso, e para a gente poder convidar os profissionais a entenderem mais sobre isso, mas também o público que vai utilizar. Então, os nossos clientes aqui do Acreditando, que quiserem saber mais sobre isso, testar, entender melhor sobre o recurso, mas também as pessoas que querem treinar, que querem fazer exercício, que têm fibromialgia, que têm uma dor crônica, procurar vocês também para entender isso como solução e encontrar os profissionais que têm o recurso e que estão habilitados no mercado hoje para poder
perto de casa utilizar esse recurso. Então, obrigada de verdade, assim, por aceitarem esse convite de vir aqui bater um papo comigo, para a gente trazer um pouco mais de informação sobre isso, que esse seja o primeiro de muitos. Deus quiser. Né? E que a gente possa cada vez mais levar essa tecnologia para o melhor uso dela, né? Nós quem agradecemos o convite, a possibilidade, né, e parabenizar pelo acreditando, né, o local aqui maravilhoso, fantástico, de acolhimento, de tratamento, de profissionais, a ideia em si é algo que realmente surreal quando a gente fala de Brasil, a gente nem sempre está atrás de tudo, né? Quando eu comecei lá em... Quando tudo era mato, que você não é tão jovem 2010, assim. Com ela, 2010... Ela Era uma casinha, era uma casinha com 2 salas de treino, térreo, cozinha apertada. Virou esse monstro. Aqui nós estamos num prédio, senhoras e senhores. Complexo. De 5 andares. Quem não conhece está perdendo. Mas obrigado, Ná, obrigado pelo convite. Deixa eu aproveitar e dar presente para vocês do Acreditando. Pera lá. Opa, obviamente eu vou me enrolar. Você falou que não precisava, tem uma escolha. Você viu? Só não precisa, não tem problema, a gente devolve. Queridos, obrigada, viu? É só uma lembrança mesmo para vocês. E contem comigo no que precisarem nesse sentido. Conosco né? Estamos contando já. Saiba disso. E obrigada mesmo, viu, gente? Valeu. Obrigado a você. Ficamos com mais um episódio do Acredcast, dessa vez junto com a Acreditando Educa, trazendo mais informações técnicas para vocês, para que a gente possa sempre se desenvolver, estudar, aqui juntos, trazendo as pessoas que vão ainda acrescentar mais para o nosso trabalho e para o nosso dia a dia. Até a próxima!